Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 10 de novembro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 30ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciando pela nossa hora livre, gostaria de convidar, já no seu retorno à casa, após uma passagem pelo Executivo, à frente da Secretaria de Serviços Públicos, hoje, na parte da tarde, já tomou posse, e que seja bem-vindo, uma pessoa que a gente tem o carinho, o respeito, né, desde quando assumimos o nosso mandato, e hoje já inicia a hora livre, que é o vereador Vanozinho. O vereador dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu, em primeiro lugar, senhor presidente, também queria fazer uma saudação especial ao companheiro Márcio Damasio, desejando pleno êxito em seus objetivos, que você consiga alcançar, né, tudo aquilo que você planeja, muito embora a gente sabe das dificuldades, mas do jeito que eu te conheço, tenho certeza que nós ampliamos de uma forma marcante aqui nesta casa a representatividade do 3º Distrito com a vinda do vereador Márcio Damasio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero registrar aqui a minha felicidade de poder estar de volta aqui junto com vocês, depois de esses 2 anos, né, quase 2 anos afastado. O primeiro ano na Autarquia Municipal de Trânsito, o segundo ano na Secretaria de Serviços Públicos, e eu quero que fique registrado que a nossa vida é feita de desafios, e tão logo o prefeito me convidou para fazer parte do secretariado, na época o doutor Heródoto, para fazer parte da UTRAN, e como lealdade, com um compromisso de companheirismo, eu indo para a UTRAN, onde as pessoas sempre me falavam do desgaste, quem é doido de ir para a UTRAN, quem é doido de ir para a Secretaria de Saúde, às vezes tem doido para ir, né? E eu tentei de todas as formas que eu pude desempenhar da melhor forma possível aquela tarefa junto ao UTRAN. E depois, o prefeito Demerval me fez o convite também para auxiliar na Secretaria de Serviços Públicos, onde também, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no poder público, eu tentei de todas as formas realizar também aquela tarefa da melhor forma possível. Creio, senhor presidente, senhores vereadores, que ao longo aí das horas livres, eu vou poder relatar algumas experiências que eu passei tanto na UTRAN quanto na Secretaria de Serviços Públicos, que com certeza isso vai somar para que a gente possa desempenhar melhor a cada dia nosso mandato. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência falou comigo o tempo que eu tenho. São 6 minutos, o senhor dispõe de 3 minutos. 3 minutos. Eu, com certeza, o tempo hoje é escasso, mas nas próximas vindas à tribuna, eu com certeza vou ter a oportunidade de relatar para os senhores vereadores e para toda a nossa população algumas coisas que eu consegui somar aos meus conhecimentos, fazendo parte da UTRAN e da Secretaria de Serviços Públicos, e que eu, nesse momento, quero aqui enaltecer e agradecer a todos aqueles, junto ao UTRAN, né, que
sofreram junto comigo, participaram junto comigo para, naquela tarefa árdua, poder tocar, né, a Autarquia Municipal de Trânsito. E também, agora, eu saindo da Secretaria de Serviços Públicos, eu queria deixar aqui os agradecimentos, desde o mais humilde funcionário da Secretaria de Serviços Públicos, desde o mais humilde até o subsecretário. Eu quero deixar aqui os agradecimentos por tudo que a gente passou junto, até porque a Secretaria de Serviços Públicos, na história de nossa cidade, nunca passou por uma situação como nós passamos esse ano, onde, nessa tragédia, além da cidade, da Secretaria, não estar preparada nem para os serviços habituais da Secretaria, os normais, serviços normais, ainda veio a tragédia e que os funcionários, com toda coragem, com toda vontade, não mediram esforços para que a gente pudesse, naquele momento, com as dificuldades, dar a atenção necessária à população. Para se terem uma ideia... Um minuto. Terminando já, senhor presidente. Para se ter uma ideia, eu já tive a oportunidade de, nesta tribuna aqui, convidado para uma reunião, onde uma pessoa perguntou onde estavam os funcionários da prefeitura no momento da tragédia. E eu tive que responder que, com certeza, essa pessoa nem na cidade estava, porque se ele tivesse e participasse junto de todo aquele momento, ele ia saber onde realmente estavam os funcionários da prefeitura, onde estavam os funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que com certeza, naquele momento, não mediram esforço para melhorar, para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Senhor presidente, para terminar, eu quero certificar aqui a minha satisfação de poder estar de volta e, com certeza, ao longo do tempo, a gente vai fazer uns debates com relação a essas duas secretarias onde eu pude participar e que somou muito para mim aprender, como eu aprendi, e poder levar isso para todos os senhores vereadores e para a nossa população. Muito obrigado. Pois não, vereador. Convidar o vereador que está retornando à casa hoje para fazer parte aqui da mesa. Convidar o próximo vereador Márcio Damasio, que dispõe de 6 minutos, e eu vou passar 2 minutos do meu tempo, vereador, então o vereador vai dispor de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero falar da minha alegria de poder, mais uma vez, estar aqui nesta casa, participando da segunda sessão como vereador. Na sessão passada, a gente tomou posse e nós não tivemos um tempo para que pudéssemos falar um pouco da nossa história, né, o porquê Márcio Damasio está aqui hoje. Eu sou morador lá do 3º Distrito, sou produtor rural, nasci naquela região e a gente se envolveu na política por motivos necessários, né, de necessidade que a gente vem acompanhando da nossa região. Nos envolvemos com associação de produtores e, diante das demandas, das necessidades, nos envolvemos e participamos das eleições passadas. E hoje, graças a Deus, temos o privilégio de estar aqui nesta casa, junto aos demais vereadores, somando força para conseguirmos alcançar o nosso objetivo para todo o nosso município. Agradeço ao meu amigo Vanor pelas palavras que nos trouxe. Também gostaria de
fazer uma saudação aqui ao meu pai e minha mãe, que também estão presentes aqui nesta tarde, aos meus companheiros e colegas, alguns colegas lá da nossa região. Também frisar aqui a presença do presidente da Associação de Barracão dos Mendes, o Jorge Pajoaba. E nós viemos fazendo um trabalho na nossa região, na área social, ajudando algumas pessoas da maneira que a gente pode fazer, mas ainda temos muita demanda na nossa região. A gente vê, depois das chuvas, pós-tragédias, muitas estradas ainda precisando de conserto. Estamos com um grande problema na área da saúde, posto de saúde desativado na nossa região, não temos médico de saúde na nossa região, não temos ambulância, que outrora já tivemos lá, hoje não temos. Estamos necessitados de muitas coisas ali para o nosso distrito, para a nossa região, e posteriormente eu gostaria de poder contar com o apoio dos meus colegas vereadores para a gente estar reivindicando isto junto ao nosso prefeito. E eu acredito que é um momento de uma virada na página. Nós precisamos de unirmos as nossas forças para a nossa região no todo ter uma grande reconstrução. Precisamos de nos unir. Quero também fazer um convite aos senhores vereadores que pudesse ajudar ali a Associação de Barracão dos Mendes num almoço no próximo dia 13, domingo. É um almoço beneficente em prol da associação Aprobem, ali no Barracão dos Mendes. Então, se os senhores vereadores puderem se fazer presente ali naquela localidade, vai ser um prazer em poder ajudar e contribuir com aquela comunidade. De antemão, por esta sessão de hoje, que eu teria para dizer, é isso. Quero agradecer o senhor presidente. Eu não vou nem tomar todo o tempo, ainda tem muito trabalho nessa casa para ser realizado, e desejar uma boa noite a todos, e muito obrigado, senhor presidente. Concede a palavra, vereador. Vereador, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela sua chegada aqui, como foi feito no primeiro momento. E Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de conhecer Vossa Excelência quando nós fizemos algumas viagens a Brasília, e Vossa Excelência sempre me mostrou, se eu pouco conhecia, Vossa Excelência mostrou seu homem de caráter, personalidade, e eu tenho certeza que essa casa aqui estará bem representando aqui, estará bem representada aqui o terceiro distrito, com a presença de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência vem com esse discurso maroto, do interior, isso é perigoso, vereadores. Porque todos eles chegaram com esse discurso aqui, de vereador Manuel do Porte, a turma da Couve-Flor é esperta. Vossa Excelência sabe o trabalho que está fazendo, vai desenvolver um bom trabalho, mas essa conversinha de couve-flor aqui não vai nos convencer, não, que tenho certeza que o senhor vai ser um excelente vereador e excelente representante da sua região. Concede uma parte, vereador. Eu também quero parabenizar o vereador Márcio Damasio, Deus abençoe seu ingresso aqui nesta Casa Legislativa, e dizer que, durante o período que nós estamos aqui no mandato, nós fizemos diversas reivindicações, diversas indicações para aquela região do terceiro distrito. E com a presença de Vossa Excelência, que é um morador daquela região, reforça. E, ao mesmo tempo, hoje me preocupou muito, hoje eu tive a oportunidade de fazer um sobrevoo sobre a cidade de helicóptero, e pudemos avistar alguns pontos que, claro, via terrestre é inacessível. E naquela região do terceiro distrito, tive ali na região de Prainha, a região de Condomínio do Lago, caindo lá para dentro, para Pilões, tem situações dificílimas lá, naquelas estradas vicinais, sem pavimentação, e muitas delas, principalmente ali na região de Prainha, com esgoto a céu aberto, muitos problemas naquela região do terceiro distrito. Então, a presença de Vossa Excelência aqui vai somar realmente, como Vossa Excelência disse, o coro de vozes para conquistar os benefícios que aquela região tanto precisa. Pode contar certamente com o meu apoio naquilo que Vossa Excelência apresentar para aquela região lá, nós vamos ajudar. E eu peço a Vossa Excelência também que nos ajude, que me ajude nas reivindicações que nós temos feito ao longo do mandato, para os diversos bairros da cidade, entre eles o bairro Nova Suíça,
que a gente tem lutado ali por muitas coisas, e eu peço o apoio de Vossa Excelência também. Permite uma parte, vereador? Eu já tive essa conversa particular com Vossa Excelência, já declarei na tribuna que, com certeza, nós vamos fazer da mesma forma que eu sempre fiz, juntamente como fiz com o vereador Rogério Cabral, a parceria, o vereador Manel Martins, em prol da nossa cidade, em prol do 3º Distrito. E eu tive com um deputado que me passou a informação, quando Vossa Excelência citou das ambulâncias, eu fui cobrar isso dele, ele passou a informação que já estava a emenda na conta da prefeitura para fazer a compra desses veículos para o 3º Distrito. Eu tenho certeza que aí veio esse tumulto aí, político, a gente vai juntos consultar o prefeito, com certeza, se essa verba tiver, o prefeito vai fazer a licitação e logo, logo, se Deus quiser, a gente vai recuperar essa situação dos veículos do posto de saúde, do 3º Distrito em geral. Eu estou junto com Vossa Excelência, na luta aí para o bem-estar da nossa população. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Márcio Damasio, tive várias oportunidades com Vossa Excelência, dentre elas um momento onde fui fazer uma matéria em Salinas e Vossa Excelência estava lá em sua propriedade, tomando conta e tratando do seu gado. E ali a gente vê a importância que tem o senhor sendo de Salinas, mesma área do nosso amigo vereador Vossa Excelência Vanor e do Manuel Martins, e que traz toda essa experiência, entre aspas, para os homens e mulheres da cidade. Por outro lado, eu tenho um projeto, já falei sobre ele com Vossa Excelência, e o convido para que seja também autor junto comigo, para que a gente possa transformar Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Campestre, Florândia, Três Picos, toda aquela região em um distrito. E eu gostaria de convidá-lo para que fizesse parte, que vai ser eleito o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Isaac Demane. Eu tenho a certeza que ele vai ter a condescendência de viabilizar o parecer favorável quanto antes, para que a gente possa votar com urgência, urgentíssima, e viabilizar esse importante avanço na estrutura administrativa de vossa área. Então, eu tenho a certeza que isso vai contribuir com os moradores da sua região e principalmente com o desenvolvimento daquela comunidade, para aquele povo, para aquela gente. Conta conosco. Concluiu? Pode falar. Senhores vereadores, eu quero agradecer a cada um, e quando o vereador Nami cita da Couve-Flor, realmente eu fico muito honrado de falar da Couve-Flor, porque nós hoje, na região do 3º Distrito, Nova Friburgo, nós somos um dos maiores produtores de couve-flor do estado do Rio. Então, o maior produtor de couve-flor do estado do Rio. Então, a gente se sente honrado, porque a nossa vida de produtor rural, por isso que vocês vão ouvir eu sempre reivindicar muitas coisas aqui nesta casa para o produtor rural. Vereador, permite uma parte? Saudá-lo novamente, muito grato à sua presença aqui. Aliás, a bancada do 3º Distrito hoje é quase a maioria aqui, são 25% da Câmara. De 12 vereadores, 3 são do 3º Distrito. Quer dizer, agora o 3º Distrito vai ter que ter o seu desenvolvimento impulsionado, porque são 3 vozes para isso. E eu quero desejar um êxito total durante essa sua missão, dizendo também que a política é a única forma de trazer mudanças concretas para a nossa sociedade. O seu envolvimento com a política é fundamental para a sua região e para a Nova Friburgo como um todo. Pequena parte, vereador. Só mais uma vez parabenizá-lo, desejar sucesso, colocar-me à disposição, se puder ajudar de alguma forma, pode ter certeza que estaremos ajudando e lutando com toda certeza para a nossa comunidade lá da 3º Distrito. Pode contar com o meu apoio, tenho certeza, com o de todos os vereadores. Parabéns, vereador. Muito obrigado, uma boa noite. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 6 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Está de frente aqui o professor Ralph Alves Pereira de Almeida, que estudamos juntos na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, onde ele cursou letras e eu ciências. E num determinado momento eu encontrei o Ralph na faculdade com uma folha de papel ofício dobrado e batido a máquina com o jornal Albo Cultural, que era de sua criação. Me juntei com ele, dali a gente fez várias edições impressas em offset, fizemos várias outras publicações e dali despertei esse sentimento, a vontade e principalmente a vocação com relação à questão de se trabalhar com imprensa. Aí veio rádio comunitária, foi a primeira que foi montada em Friburgo, foi a minha. Depois veio televisão e assim sucessivamente virão outras atitudes em meio de comunicação. Então, eu quero felicitá-lo. Só tem um defeito, que é flamenguista, mas a gente sabe que ele vai se corrigir. Mas o que me traz à tribuna nesse início de noite, ontem tive a oportunidade de ir à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no gabinete do meu amigo deputado Marcos Vinícius, presidente regional do Partido Trabalhista Brasileiro, aonde, devido ao prazo final, isso porque eu trabalhei por 15 anos assessorando na Assembleia Legislativa, o prazo final de emendas foi ontem, 7 horas da noite. Fui lá rápido e pedi algumas emendas para ele. Dentre eles, os pedidos, fiz com que ele inserisse no orçamento do Estado recursos para viabilizar veículo para a APAI, que eu ainda vou comunicar a Dorinha, isso porque foi ontem o acontecido. Pedi para que viabilizasse construção de muros de contenções nas encostas de São Geraldo, Santa Bernadette, do Floresta, Córrego Dantas e outros locais. Pedi também recursos para a duplicação daquela ponte de São Geraldo. Por outro lado, há cerca de 1 mês e meio atrás, 2 meses, pedi ao senador Marcelo Crivella que colocasse no orçamento da União uma emenda no valor de R$1 milhão para que fosse destinada ao município de Nova Friburgo para a construção de casas próprias, ou seja, de habitações para o nosso povo e para a nossa gente. Tenho também uma emenda do deputado Harold de Oliveira, de R$400 mil que eu pedi para que viabilizasse a construção de quadras poliesportivas na nossa sociedade. Estive visitando, por outro lado, o Alto do Schwenk, em Amparo, onde verifiquei em loco a necessidade do desassoreamento do rio que corta aquela comunidade. O vereador Edson Flávio, pasme, naquele local está sendo construído, infelizmente, um lixão, aonde o vereador Cláudio Damião, os próprios caminhões da prefeitura estão utilizando um terreno lá no Alto do Schwenk para poder tirar vários detritos, lixos, restos de construções e assim sucessivamente depositar naquele local. O vereador Renato Abirrame sabe o quanto isso é perigoso, haja vista a proliferação de ratos e assim sucessivamente no local. E eles me pediram para que fizesse a matéria e que fizesse a denúncia aqui da Câmara para que pudesse ser feita alguma coisa e que eles não tivessem como vizinho, infelizmente, um aterro. Estive visitando, vereador Márcio Damasio, Girassol, ali próximo da entrada de São Geraldo, onde aquela comunidade tem uma ponte que liga o Girassol à subida da estrada que vai para São Geraldo. E a ponte foi levada por força das chuvas e hoje foi dada pelo Márcio da SAF, que a gente até lembra que parabeniza por estar inaugurando o memorial hoje lá em Duas Pedras. Óbvio, eu não quero que ninguém aqui se utilize do produto e do serviço que ele está inaugurando lá, mas, por outro lado, é importante que esse investimento que está sendo feito no nosso município. Mas, voltando para o Girassol, vereador Nami Nassif,
tem uma ONG, que eu ainda estou investigando, que é ali na Rua Augusto Cardoso, que esteve visitando essas casas no Girassol e, de maneira agressiva, condenando as casas e expulsando os moradores do Girassol. O vereador Vanô sabe melhor do que ninguém que, para que se possa ter esse tipo de atitude, tem que ser o ente público e não uma ONG. Uma ONG não tem legitimidade nem autonomia para se agir desta forma. E devido a essa preocupação, e eles me mostraram... Um minuto. O rio que passa, que é óbvio que é aquele que vem lá de Salinas, que está muito assoreado naquele local, e várias outras melhorias, como desentupimento de bueiros, que ali com certeza não tem a captação das águas pluviais. Então, por outro lado, a gente lembra, vereador Pierre, o quanto é importante a questão dos royalties. E neste momento, na cidade do Rio de Janeiro, está sendo realizada uma manifestação convocada pelo excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral, pelo excelentíssimo senhor presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, e todas as autoridades ligadas ao Estado e ao município do Rio. Uma pena que a gente não pôde levar caravanas daqui de Friburgo, para poder tentar acabar com essa tunga que está sendo feita pelo Congresso Nacional, retirando recursos do nosso município e de mais 91 municípios do estado do Rio de Janeiro, porque todo o estado viabiliza o recebimento de recursos que com certeza ajudam na saúde, na educação, e eles, a gente infelizmente constata isso, que é a maneira mais imbecil e incompetente de se administrar a coisa pública, haja vista que administrar é escolher, é aumentar impostos, mas no caso de Brasília, os outros representantes dos estados no nosso país, eles não, além de aumentar impostos nos seus próprios estados, eles querem roubar, tungar recursos dos estados produtores do nosso Brasil. Só para terminar, presidente Luciano, por ocasião da Constituição, o José Serra, que era senador, ele já meteu a mão no dinheiro do estado do Rio de Janeiro com relação ao petróleo. Por quê? Porque o petróleo passou a não ser cobrado no estado produtor, o ICMS, e sim aonde estava sendo entregue. É a única riqueza no país que é cobrado na entrega e não na produção. Isso porque José Serra de São Paulo sabe que São Paulo é um dos estados mais consumidores de combustíveis do país, e ali era uma fonte de renda que ele tungou do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo vereador Renata Birramer, também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje eu, pela manhã, recebi um convite do prefeito, nosso ex-presidente, que hoje assumiu a prefeitura na segunda-feira, me convidando para assumir a Secretaria de Saúde. Sérgio Xavier, a sua experiência aqui na Câmara, merece todo o apoio nosso, e eu tenho certeza que a Câmara está junto com ele, junto com a população de Nova Friburgo, nesse momento difícil. Eu não dei resposta, porque é óbvio que um convite desse ia afetar a minha vida profissional, desestruturando o meu trabalho, e eu teria que, naturalmente, pensar e também verificar, dado a efemeridade do tempo que eu vou ficar, ou que ficaria na Secretaria de Saúde, 5 meses, é preciso uma reflexão muito grande, porque, embora seja um sonho acalentado comigo, por mim, há muitos anos, quando eu fui secretário de Saúde, nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução aqui na nossa cidade. Nós estamos vivendo, na área de saúde, o pior momento dos últimos anos.
A saúde está completamente desestruturada. O Programa de Saúde da Família, hoje chamado Estratégia de Saúde da Família, não atende às necessidades da população, até porque foi concebido, e eu quero falar isso para o vereador Márcio, que nos honra aqui participando da nossa Câmara, que quando eu fui secretário, nós trouxemos um pioneirismo para a zona rural. Foi exatamente escolhido o 3º Distrito, no centenário, para inaugurar o primeiro módulo de saúde da família. Até porque nós havíamos resolvido todos os problemas em relação ao atendimento em nível de ambulatório nas principais unidades, Policlínica Sul, Policlínica Centro, Policlínica Norte, terminando com as filas, mas a zona rural, pela sua extensão, precisava de um atendimento especial. E aí fomos trazer de Niterói, 3 anos e meio depois de implantado aqui no Brasil, por Jorge Roberto Silveira, prefeito de Niterói, trouxe de Cuba esse grande projeto, e nós resolvemos privilegiar inicialmente a zona rural através do 3º Distrito, porque a finalidade era universalizar o atendimento do 3º Distrito. Nós íamos resolver o problema do 3º Distrito, depois íamos para os outros distritos, porque resolvendo o 3º Distrito já tinha uma demanda diminuída para o pronto-socorro, para o hospital, daria uma qualidade de vida extraordinária à população do 3º Distrito, e depois, sucessivamente, nós progrediríamos para todo o município. Felizmente, foi usado o programa com demagogia, foram feitos módulos em locais totalmente diversos da orientação dos técnicos em saúde, de Programa de Saúde da Família, e não se pode usar demagogia na saúde, nem nada, porque a demagogia não leva a nada. Foi isso a destruição do Programa de Saúde da Família, afetando significativamente a população das zonas mais distantes, a zona rural, não é só o 3º Distrito, mas também Lumiar, São Pedro da Serra, Muri, Rio Grandina, Amparo, que não tem, até Conselheiro, que não tem nenhum módulo, e Conselheiro tem uma policlínica lá, já defasada, porque a população de Conselheiro aumentou muito. O Conselho Municipal de Saúde, eu implantei aqui no Nova Friburgo, não tinha Conselho Municipal de Saúde, era o último município da região a implantar. Pois não, vereador? Pois não, com toda a honra. Vereador, queria dizer a Vossa Excelência, diante destas palavras, que o senhor pensasse com carinho, que eu acho que o prefeito ele fez o convite certo. Não desmerecendo a ninguém, mas eu acho que um bom soldado, ele é convocado nos momentos difíceis. E a nossa cidade, a questão da saúde, ela está passando por uma dificuldade muito grande. E eu acho que o prefeito enxergou com bons olhos e fez um belo convite. Então, eu sei que a presença do senhor aqui nesta casa é muito importante, mas gostaria que o senhor pensasse com carinho que eu acredito que é a solução, quem sabe para uma melhoria. O senhor citou aqui o 3º Distrito, mas não só para o 3º Distrito, mas para toda a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, e é uma honra também ter recebido esse convite, uma honra ter tido essa opinião de Vossa Excelência. Um minuto. E o Conselho Municipal de Saúde, eu acabei de receber hoje, dizendo o seguinte: em 10 itens, diz o seguinte, que a Secretaria de Saúde e Fundação, o não cumprimento sistemático das deliberações do Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, dificuldade de acesso aos documentos, contratos e convênios, não implementação do Fundo Municipal de Saúde, a inexistência e ou não divulgação dos indicadores de saúde que permite a este Conselho exercer a sua função de avaliação de desempenho da política pública municipal de saúde. E são 10 itens, eu só estou citando esses, mostrando que existe um divórcio entre as ações do Conselho e as ações da Secretaria de Saúde. O Conselho jamais pode deixar de participar. A participação do Conselho é fundamental e essencial, porque a participação popular nas decisões, na fiscalização, e é fundamental. Por isso, eu realmente estou pensando, eu não tomei nenhuma decisão até agora, é difícil, eu sei que é difícil, por causa da efemeridade, repito, o tempo curto, porque eu tenho que ficar só 5 meses, quer dizer, eu entro já sabendo o dia que vou sair, é o que não acontece normalmente.
Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. O vereador Edson Flávio também dispõe de até 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje quero dizer que tive uma oportunidade muito interessante de conhecer um pouco Nova Friburgo, por cima, no sentido de, junto com uma equipe especializada, fazer um sobrevoo de helicóptero pela cidade. Realmente, quem tem esse ponto de vista diferente da via terrestre, fica realmente muito espantado com tudo que aconteceu. Mas o tempo é curto, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Primeiro, eu quero parabenizar todos os membros do Partido da República pelo lançamento do informativo 22, Voz do PR em Nova Friburgo, destacando algumas matérias, destacando a atuação do vereador Isaac Demani, destacando a atuação também do vereador Reinaldo Rodrigues, uma entrevista nossa falando sobre os pontos de vista, aquilo que o Partido da República pensa para Nova Friburgo, e em breve muitas pessoas receberão esse informativo. Outra coisa também que eu quero, senhor presidente, nessa noite é convidar a todos, aqueles que puderem, é claro, para dia 15 de novembro, feriado, nós teremos um grande evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde tem o tema Os Republicanos em Defesa do Pacto Federativo. Dia da República, o Partido da República vai estar, então, participando dessa data comemorativa, cujo diretório regional convida a todos. Também, senhor presidente, nós estamos no mês da consciência negra e vai haver um grande evento na praça no dia 20, integração social voluntária, consciência ampla, Zumbi dos Palmares, um herói brasileiro. E vai haver ali abertura, hip-hop, cantores populares, vai haver bandas, gospel e diversas atividades ali em referência à data do mês da comemoração da consciência negra. Também, senhor presidente, já caminhando para a conclusão da fala nessa noite, eu quero apresentar daqui a pouco de plenário um voto de congratulações com todos os membros da equipe de coordenadoria da Divisão de Vigilância Sanitária em Saúde. Nós sabemos que, entre muitas tragédias que às vezes são anunciadas e nós cremos que não irão acontecer em Nova Friburgo e até em muitos outros locais, no período pós-tragédia, é a questão da dengue. E hoje eu quero me ater a essa linha, eu quero falar um pouco hoje de saúde. O doutor Renato agora há pouco me antecipou, falando um pouco acerca das preocupações. Eu tenho feito algumas visitas às unidades de saúde e, numa dessas visitas, anteontem, fiz uma visita à UPA e fiquei surpreso com o não pagamento. Os funcionários da UPA, pelo menos até a última informação, não tinham nem recebido pagamento ainda, trabalharam o mês todo e não receberam seus pagamentos. Então, nós ficamos muito preocupados, não só com a estrutura da saúde para atender a população, como situações iguais a essa. Mas, voltando ao foco principal, está sendo lançado em Nova Friburgo e em muitos outros locais do país até, a campanha 10 minutos, cadê aquele câmera maravilhoso? 10 minutos contra a dengue, né? 10 minutos contra a dengue. Eu quero aproveitar esse espaço, porque a campanha, hoje eu estive na fundação, eu estive no setor de vigilância em saúde e compartilhamos um pouco sobre essa campanha, que será, o objeto principal é que cada comunidade, cada setor público possa dedicar 10 minutos por semana para tomar atitudes de verificação de situações que podem trazer problemas como o mosquito da dengue. E aí eu achei muito interessante a estratégia adotada, porque é uma estratégia que não pesa para ninguém. Então, hoje está acontecendo nos postos de saúde. Conversei com o presidente desta casa e esta Câmara também entrar nesse projeto, trazendo representantes da vigilância sanitária aqui e junto com os funcionários dessa casa, verificar a caixa d'água, verificar canaletas, verificar locais onde poderia o mosquito da dengue acondicionar ali. Pois não, vereador? Realmente, isso é uma coisa fundamental. Nós precisamos evitar o surto de dengue que poderá ocorrer em março e abril. Poderá ocorrer, eu poderia, porque eu acho que se nós tomarmos essas medidas que Vossa Excelência está anunciando, nós poderemos minimizar e até eliminar
os casos de dengue aqui no Nova Friburgo, porque a nossa cidade não é muito propícia para o desenvolvimento do mosquito da dengue. Mas nós, no ano passado, agora este ano, em março e abril, nós tivemos muitos casos, lembrando as casas abandonadas, que também tem que ser objeto da vigilância sanitária. E com os deslizamento de terra, em muitas áreas aconteceram espaços maiores para o sobrevoo do mosquito, que ele resiste pouco, porque nessa área tem muitas matas e tudo mais, então o mosquito ele não vai muito longe, mas tem áreas que foram totalmente devastadas. Você pega a região de Prainha, região de Condomínio do Lago, onde eram residências, agora tem aquele campo livre, então tem lá um pneu, tem lá uma lata, tem lá alguma coisa nesse sentido, pode ocasionar. Então tem 10 minutos contra a dengue. A associação de moradores pode fazer, orientar os moradores nas suas casas, e também a comunidade fazer pequenas visitas nos terrenos em volta da sua casa, no campinho de futebol que tem ali no cantinho, pode fazer visita nos fundos de uma escola, nos fundos de uma fábrica, nos fundos de um prédio, e ver lá uma lata, entornar aquela água. Então, cada um ajudando um pouquinho, nós vamos evitar que essa possível epidemia, se não vai vir, porque está todo mobilizado, possa acontecer. Então, são atitudes importantes: caixa d'água vedadas, calhas limpas, tonéis, galões, poços e barris bem vedados, pneus sem água e em lugares cobertos, ralos limpos e com telas, bandejas de ar-condicionado limpas e sem água, bandejas de geladeira limpas e sem água, pratos de vasos de plantas com areia até a borda, bromélias e outras plantas sem acúmulo d'água, vasos sanitários sem uso constante fechados, baldes virados com a boca para baixo, lonas de cobertura bem esticados. Às vezes o comércio tem aquelas lonas para tapar o sol e fica aquela barriga, e ali fica aquele pouquinho de água onde o mosquito vem e coloca ali, e aí traz compromisso. Por favor. Então, senhor presidente, eu já passei essa informação para Vossa Excelência, convidei a equipe de epidemiologia para estar aqui conosco, e os cartazes, é importante que as pessoas possam ir ali na rua Augusto Cardoso, ir ali no setor e solicitar um cartaz. O cidadão está passando pelo centro da cidade, vou concluir, presidente, está passando pela cidade, ali em frente à rua da Casa Bahia, na rua Augusto Cardoso, vai ali no setor de vigilância, pede um cartaz, pede esse material, leva para a sua comunidade, é gratuito, e expõe lá, cola na escola e ajuda para não ficar essa sobrecarga somente com a equipe que é a responsável. Senhor presidente, muito obrigado, e eu quero parabenizar a equipe que trabalha nesse setor, que tem feito um belo trabalho, e com certeza a comunidade também que participará. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vou passar a presidência para o vereador Isaac Demani, para que eu possa usar. São 4 minutos. Senhor vereador Luciano, você dispõe de 4 minutos com alguma tolerância. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, dá um destaque aqui mais uma vez, as boas-vindas ao nosso companheiro Vanorzinho. Passou por 2 empreitadas, tanto na Altran como nos serviços públicos, fez um bom trabalho, nos colaborou da melhor maneira para o município. Da mesma maneira, o Márcio Damasio também, fique à vontade, acho que todos os vereadores estão aqui para colaborar nesses primeiros dias, que podem ter algumas dúvidas, e hoje, já conversando com ele na presidência, a gente deixou ele bem à vontade, apesar de também estar no primeiro mandato, mas a gente está aí para poder colaborar e pensar em campanhas políticas. Ano que vem, a gente pensa cada um no seu caminho. Senhores vereadores, esses últimos dias, com o movimento político da nossa cidade, um momento muito delicado, uma mudança no comando do Poder Executivo, um momento que tenho certeza que a cidade, com essas mudanças, vereador Vanorzinho, com as mudanças que vêm ocorrendo desde 1º de janeiro de 2009, com certeza nós só perdemos com isso. Nós perdemos aí nesses praticamente 2 anos e meio, talvez 10 anos de desenvolvimento. Mas a decisão que teve a Justiça Federal serviu ao menos, e isso eu tenho sentido nas ruas ontem, quando caminhei do meu comércio até a rádio para fazer o programa, a Rádio Câmara, que teve ontem a participação especial do prefeito interino, o prefeito Serginho,
O que eu senti das pessoas nas ruas, as pessoas que ligaram para participar do Rádio Câmara, foi a esperança que dias melhores virão. A esperança com que a mudança que foi feita no Poder Executivo, com certeza é aquela luz no fim do túnel que a população de Nova Friburgo esperava. As pessoas ligando, desejando boa sorte, para que o prefeito tenha muita luz nas suas decisões, nos seus convites de secretários de governo. E eu tenho sentido isso, hoje fui conselheiro no programa de rádio, também sentimos da população essa esperança. Eu acho que a forma de comandar, a postura que a cadeira número 1 tem que ter, é que precisava de mudar. A postura no comando, na vontade, nas ações efetivas que deveríamos ter para a nossa reconstrução. E eu acho que o Serginho e a grande maioria dos vereadores que conhecem o trabalho que ele desenvolveu aqui à frente da Câmara Municipal também estão esperançosos com esse novo momento. Eu queria aqui passar para as pessoas que assistem a TV Câmara e para os vereadores um compromisso que ele ontem assumiu no primeiro ato do secretário especial de Conselheiro Paulino, o ex-vereador Wilson Tavares, vereador Isaac Demânio. O primeiro ato é que ele levante os valores e que mande fazer a ponte dos estudantes, ali perto do campo do Friburgo e em frente a Vermar. Ponte dos estudantes que caiu na tragédia e que o governo passado vivia de prazo. Entrego daqui a 20 dias, mandei fazer. Inclusive, na última semana, eu achei até que estava precisando de usar óculos. Eu passei na última quinta-feira em frente onde fica a ponte e não tinha ponte nenhuma. Quando cheguei aqui à noite, o líder de governo disse que já estavam fazendo a ponte. Eu achei até que ele errou, em vez de falar ponte, falou túnel, porque eu passei e não vi ponte nenhuma. E continua sem a ponte, inclusive vai ter um movimento agora dia 15, da população de Conselheiro, cobrando a construção da ponte dos estudantes, que além de beneficiar os estudantes, beneficia as crianças que vão para as escolas, os trabalhadores, os idosos que precisam de ser atendidos na UPA quando tem médico, é claro. Então fica aqui a congratulação com o prefeito em exigir no primeiro ato do secretário de Conselheiro Paulino que se construa a ponte dos estudantes. Espero agora que o prefeito aproveite a terraplanagem que foi feita no Parque das Flores, que foi mais uma promessa não cumprida pelo governo anterior, sempre marcando prazo para as entregas das casas populares na Lagoa Seca, e tem dinheiro em caixa, porque existe o dinheiro do SOS Nova Friburgo, que todo o povo brasileiro colaborou, e não era por falta de recursos que não fizeram as casas, foi por incompetência. Espero agora também que o prefeito consiga corrigir esse erro no distrato que houve com a empresa contratada. Então eu gostaria de terminar aqui pelo o meu tempo de hora livre, e só para finalizar, pedir ao doutor Renato, muito bem, o vereador Márcio Damasio falou a respeito dessa responsabilidade, mas eu acho que o momento, doutor Renato, é um momento de doação, é um momento delicado, eu sei que é pouco tempo, mas pela experiência do senhor, pela competência do senhor, eu acho que hoje não tem um nome que poderia suprir essa carência na saúde, mesmo que sejam 5 meses, mas o tempo que o senhor estaria lá, com certeza o senhor estaria arrumando a casa para um próximo secretário ter uma tranquilidade para desenvolver o trabalho. Sei que o senhor tem uma importância muito grande na casa, mas hoje, para a saúde de Nova Friburgo, a importância do senhor sobrepõe a importância aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Certo, senhor vereador Luciano. Antes de devolver a palavra, só comentar, vereador, com relação à ponte dos estudantes, eu fiz, inclusive, uma representação no Ministério Público por conta da omissão, e eu fico feliz de que agora o clamor daquela comunidade seja atendido. Devolva a presidência a Vossa Excelência. O meu tempo foi curto, mas o melhor remédio hoje para a saúde, eu acho que é doutor Renato. A campanha
Próximo vereador, vereador Cláudio Damião, também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Nova Friburgo é uma cidade fantástica, com um povo fantástico, mas tem umas coisas que a gente não consegue entender. Talvez seja uma das poucas cidades do Brasil que tem o chamado IPTU da morte, graças à incompetência, ou talvez até à competência, né? Dependendo do ponto de vista que se observe tal decisão, de entregar para a iniciativa privada 16 cemitérios públicos para que fossem explorados. Então, as pessoas hoje pagam mais de renovação de sepultura e de serviço cemiterial do que pagam de IPTU. Isso é um escândalo. E as pessoas vêm nos procurar para trazer as suas lamentações, as suas reclamações, e cheias de razão. Cheias de razão, porque o que aconteceu em Nova Friburgo não foi um ato político, foi um crime de proporções inimagináveis. Eu lembro bem que o governo Paulo Azevedo entregou para a iniciativa privada o direito de construir e explorar 2 cemitérios parques, mas no meio do projeto ele colocou que como obrigação, como responsabilidade, uma espécie de ônus para essa empresa que ia ganhar dinheiro explorando 2 cemitérios parques, ela teria que administrar os cemitérios públicos. Só que ele não disse isso para ninguém. E se os vereadores da época sabiam disso, eles têm responsabilidade também. Mas não vou acusar porque eu não sei. O fato é que esse escândalo passou, ele saiu do governo, a doutora Saudade logo em seguida cancelou esse absurdo, passaram-se 10 anos e o Demerval, que agora já não é mais prefeito, é afastado, e não estou dizendo isso porque ele está afastado, de várias vezes eu tive nessa tribuna para denunciar esse absurdo e volto a denunciar. E vou explicar porque estou denunciando o vereador Luciano Faria. A doutora Saudade cancelou. E o Demerval veio, no final do ano passado, no dia 31 de janeiro, na virada do ano, e publicou um decreto entregando novamente para a iniciativa privada os 16 cemitérios públicos do município. Mas ele foi mais longe. Ele emitiu um segundo decreto, aumentando todos os preços dos serviços. O que já era caro ficou mais caro ainda, o que era ruim ficou pior. E se eximiu da responsabilidade de administrar algo que é do interesse da sociedade, que é de interesse da população e que atende principalmente a população mais pobre. E aí, nas minhas denúncias aqui, veio o líder de governo daquela ocasião, que agora também não está mais aqui, e disse que ia trazer as pessoas aqui para explicarem aquilo. E, para minha surpresa, eu creio que ele fosse trazer aqui o prefeito, o secretário, ele trouxe o dono da empresa, para que o dono da empresa explicasse os seus interesses. Ora, eu quero lá saber de interesse de dono da empresa. Ele não deu solução, escamoteou uma resposta e deixou nas costas do cidadão, mais uma vez, a responsabilidade por pagar uma taxa absurda e imoral. Eu estou trazendo essa questão à tona, porque nós tivemos a oportunidade, junto com o vereador professor Pierre, de conversar com o vereador e agora prefeito Sérgio Xavier e levantar essa questão. O vereador professor Pierre tomou esse tema, levantou essa questão e nós não podemos deixar de trazer para a população a esperança de que este absurdo vai ser derrubado, em que o novo prefeito vai revogar esse decreto. Porque não é possível que uma situação tão absurda como essa, que agride principalmente os mais pobres, possa permanecer. E o pior, além de pagar a taxa, e muitos não têm condições de pagar a taxa, os empregados do município continuavam atuando dentro do cemitério como se fossem da empresa particular. Então é um escândalo. E esse escândalo ele tem que ter um ponto final. E a gente tem a esperança de que o prefeito, agora recém-empossado, né, nesse cargo, vereador Sérgio Xavier, possa tomar uma sábia decisão de revogar definitivamente esse absurdo que tanto peso tem no orçamento da população mais pobre e mais carente de Nova Friburgo. Ele vai atender uma reivindicação da população, não é nenhuma uma reivindicação do vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre e de tantos outros que têm clamado por uma mudança nessa questão. Vai atender o interesse da população.
Vai ser uma decisão sábia, se ele tomar a caneta e revogar esse absurdo decreto. E daí a gente parte para uma outra questão, né? A questão da transparência. Falava aqui o vereador Renato Abirrâmia, que o Conselho Municipal vai suspender as suas decisões, as suas deliberações por 60 dias. E uma das razões é a falta de transparência da Fundação Municipal de Saúde nas suas relações, nas suas contratações, nos seus atos. E na política, os gestores, eles têm a obrigação, ou deveriam ter a obrigação de zelar pela transparência. Eu faço aqui também uma cobrança, porque eu consegui fazer aprovar uma lei que obriga a transparência na Secretaria Municipal de Educação. E a lei não está sendo cumprida da maneira como deveria estar sendo cumprida. Recebo a informação de que o secretário publica num blog as informações. Ora, eu não estou interessado em publicação autopromocional do secretário no blog. O que a lei determina, e não é vontade minha, é uma questão de exigência de lei, é que seja publicado na página da Prefeitura, numa página oficial, ou da Secretaria de Educação, mas de forma oficial, não de forma autopromocional. Porque não está fazendo um favor, não, está fazendo a obrigação, tem que publicar. E, recentemente, também consegui fazer aprovar uma lei que obriga o Executivo ao mesmo ato de transparência. E aí eu remeto à questão do decreto do prefeito. Se houvesse mais transparência, a população, inclusive, saberia que decreto é esse que foi publicado, que entregou na mão da iniciativa privada a exploração dos cemitérios. Saberia, por exemplo, que contrato existe do município com a FAOL, que é uma batelada de papel dessa altura, que faz com que a passagem de Nova Friburgo seja uma das mais caras do Brasil. O projeto de transparência prevê isso tudo. E não é a favor do Executivo cumprir, é obrigação. Agora mais, antes já era obrigação, e agora mais ainda, porque é lei. Então eu não estou aqui para fazer proselitismo. O que eu estou cobrando é o cumprimento da lei. E tem uma outra lei que está tramitando nessa casa, e eu peço até urgência na sua tramitação, que vai no mesmo sentido, de transparência na Fundação Municipal de Saúde, que a Fundação tem o mesmo ato de transparência. Não